Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu e você está aqui no Amor Sage. É um prazer poder receber todos vocês aqui para esses vídeos dessa série chamada Diário de Bordo da Ascensão. Tem a playlist aqui de mesmo tema, de mesmo título, então vai lá, se você é novo no canal, você pode checar todos os vídeos anteriores da série até este vídeo atual e aproveita para checar também a minha playlist sobre ensinos da transição planetária ano 2 e você vai encontrar lá no feed de playlists também os ensinos da transição planetária ano 1. Se alguma coisa te tocar aqui em todo esse material que eu venho publicando, faz a inscrição do canal, vamos ajudar a gente a crescer, vamos ajudar outras pessoas a terem acesso a essa informação. E começando a falar do tema deste vídeo aqui, no qual você está assistindo, esse vídeo dentro da série Diário de Bordo da Ascensão faz parte de uma subsérie dentro da própria série de 3 vídeos seguidos. Então, o que eu quero dizer com isso é o vídeo de hoje, o vídeo de quinta-feira e o vídeo de sábado, eles se conversam entre si. Então, não é à toa que eu vou publicar eles um atrás do outro, ou nesta ordem, dentro da série maior, que é o Diário de Bordo da Ascensão. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a ferida primordial, tá? Vamos falar sobre a ferida primordial e sobre a polarização interna. Aí no vídeo de quinta-feira nós vamos falar sobre medo e no vídeo de sábado nós vamos falar como equilibrar essas polaridades que influenciam a ferida primordial, tá? E como não deixar que o medo e a energia dual entrem na parada. Na realidade, para ser bem mais específico, hoje nós vamos falar sobre a ferida primordial e a polarização da mesma. Aí na quinta-feira nós vamos falar sobre medo e energia dual e no sábado nós vamos falar como lidar com os 2 fatores que foram abordados nos 2 primeiros vídeos, começando com o vídeo de hoje. Então vamos lá, o que a gente precisa saber sobre a ferida primordial? Porque a ferida primordial, não é que ela vai ter um papel importante, mas ela vai acabar tendo um espaço dentro da ascensão do indivíduo. Principalmente se você teve um acordar espiritual através de uma conexão divina, tá? E aí tem várias categorias, tá? Muitas pessoas elas acabam se apercebendo da sua ferida primordial, talvez não deem esse nome, não a rotulem assim, depois que tiveram um acordar através de um complemento divino, aí tipo, a pessoa abandonou eles, terminaram, e aí começa vários processos depois disso e durante o próprio tempo que as pessoas estão juntas, mas essa questão da ferida primordial não é algo particular de apenas quem acorda espiritualmente quando encontra a si mesmo num outro corpo, né? A sua alma também habitando um outro corpo, que no caso seria de uma outra pessoa. Por que não? Todas as pessoas, porque eu tô dizendo que todas as pessoas que têm um acordar espiritual e decidem continuar com esse acordar espiritual através da sua ascensão depois, vão ter que lidar com a ferida primordial, porque todo ser humano tem uma ferida primordial, independente se está em uma conexão de alma ou não. É basicamente por isso. Então, assim, é algo que não importa como se deu, tá? A sua chegada até o assunto da ascensão, não importa como você caiu nesse assunto da ascensão, não importa o que te levou a você começar a trabalhar na sua ascensão. Em todos os casos, tá? As pessoas vão ter que tomar conhecimento mais cedo ou mais tarde da ferida primordial. E o que é essa ferida primordial? Gente, em linhas simples, a ferida primordial é uma camada muito profunda do seu ser, tá? Do seu mundo interior, camada esta que esconde embaixo dela ou dentro dela, se a gente for pensar nela como uma esfera, a sua assinatura energética de alma. É isso, tá? Então, para ilustrar, pensa assim, uma caça ao tesouro, ok? Tem um tesouro muito valioso escondido em algum lugar.
E esse tesouro, ele às vezes vai estar escondido a vários pés debaixo do chão, né? Debaixo da terra. Ou ele vai estar escondido numa sala secreta, dentro de uma caverna. Então, em qualquer um desses exemplos, tem algo entre você e a recompensa. No primeiro caso seria, né? Tem ali terra, muita terra tá em cima do tesouro. Ou no caso da caverna, tem, sei lá, grutas, tem pedras, tem escuridão até você chegar no fundo da caverna e conseguir aquele tesouro. E aqui no caso da ferida primordial, a mesma coisa. A ferida primordial é o que mantém todo o mundo desconectado da sua real assinatura energética de alma. Então, para você acessar a sua assinatura energética de alma, você tem que atravessar a ferida primordial. Você tem que conhecer qual é a sua ferida primordial. E uma vez que você conhece a sua ferida primordial, então você conhece do que ela é feita, como ela foi programada e como ela é ativada e como ela se manifesta na sua vida. E é assim que você a neutraliza. Por conhecê-la, você então agora consegue evitá-la. Não que evitá-la, mas você consegue desativá-la, porque ela só tem real impacto, efeito na vida do indivíduo quando o indivíduo não sabe que ela está lá e não sabe que as coisas que estão acontecendo na vida dele negativamente está muito provavelmente conectado com a ferida primordial. Então, a ferida primordial ela só é bem sucedida na sua tarefa de fazer você viver uma vida de escassez ou uma vida de problemas emocionais, desequilíbrios financeiros, se você não sabe como ela funciona e do que ela é feita. A hora que você põe o seu olhar de observador sobre ela, ela se desmantela. E aí emerge, né, das cinzas, tá? A sua assinatura energética de alma. Ok? E aí, eu falei um pouquinho aqui de conexões divinas, porque as conexões divinas, tá? Os problemas que as pessoas têm nessas conexões de alma é justamente por não entenderem de que elas têm uma ferida primordial. A ferida primordial vai determinar o padrão energético de ambos os indivíduos nessa conexão divina, ou nessa conexão de alma, e como a energia de cada um se relaciona com a do outro. Tá? E aí, veja bem, como tem certas conexões de almas que você está, na verdade, lidando com a própria energia da sua alma no corpo de uma outra pessoa, e aí a sua ferida primordial vai se manifestar no corpo da outra pessoa na polaridade oposta à sua, e vocês são a mesma alma. Então, o encontro da alma com a outra parte de si através de dois seres humanos é muito intenso. E essa intensidade torna a ferida primordial ainda mais reativa, ainda mais intensificada, tá? E aí o que acontece? Como a ferida primordial no corpo de um atua através de uma polaridade, a ferida primordial no corpo do outro atua através da polaridade oposta, as duas se chocam e as duas se repelem, tá? Então é basicamente isso que acontece. Por que se repelem? Porque a ferida primordial de um dos indivíduos que está numa polaridade, tá? Veja, ela chama de ferida. O poder dela está em perpetuar a polaridade que a alimenta, que a mantém funcionando. E se a polaridade do indivíduo oposto dentro da conexão, certo? É a oposta, então aquela polaridade oposta manifestada pela própria ferida primordial da sua alma no outro corpo, não é a mesma que a polaridade da sua ferida primordial, quer dizer, no seu lado, então a polaridade oposta do outro é uma ameaça à polaridade que essa mesma ferida primordial da mesma alma usa no corpo oposto, no caso seu. Então, a sua ferida primordial não pode permitir que uma polaridade oposta a qual ela atua se apresentem. Então, por isso que dá os clashes, dá os impactos, aí os indivíduos se repelem. E o que é louco é isso, é que é a mesma ferida primordial atuando em polaridades opostas em corpos opostos. Então, cada parte dessa mesma ferida primordial, porque é a mesma alma, então é uma ferida primordial única, vai tentar defender o teu espaço. O direito dela de usar a polaridade que ela está usando num dado corpo, né? São dois corpos, né, habitados por uma mesma alma.
Então é por isso que dá todo o problema. Então assim, o que você tem que fazer? Tu tem que conhecer primeiro a polaridade, que é a parte da ferida primordial que você e o outro indivíduo compartilham por serem a mesma alma. É a polaridade que atua no seu corpo, e aí você neutralizá-la, e aí depois você tem que conhecer a polaridade através da qual a mesma ferida primordial da sua alma atua através do outro indivíduo. E aí você integra ela a daqui. E aí quando você integra a polaridade que a sua ferida primordial usava daqui, então assim, não tem mais duas polaridades, tem uma coisa única, tá? E aí a sua ferida primordial é desativada e você acessa como que se diz? A assinatura energética da tua alma, que aí resolve todos os problemas e você acaba tendo cambiamentos, né? Você vai mudando de frequência e você vai tendo novas aberturas conscienciais porque você está mudando o seu padrão energético. Então, assim, resumo, o que é a ferida primordial? Ferida primordial é essa sebe, essa camada, essa coisa, tá? Essa camada energética que separa o eu humano de acessar a assinatura pura, né? A assinatura energética pura da alma dele, tá? E aí, o detalhe, quem que pôs essa ferida primordial lá? Em palavras simples, foi você mesmo, tá? E você vai falar, nossa, que louco isso. Antes de encarnar, tá? Você desenhou essa ferida primordial. Quais são os detalhes, né? Quais seriam as circunstâncias, o local de nascença, a família que você queria ter, que aí todo esse contexto, todos esses fatores iriam produzir, tá? Uma energia que constituiria essa energia da ferida primordial, ok? Então, assim, os seus pais, o seu ambiente, o país em que você nasceu não é por acaso. Você, como alma, antes de encarnar no físico, você escolheu todos esses detalhes para potencializar, né, para alquimizar perfeitamente todos os elementos energéticos que acabariam descendo para o seu subconsciente, para partes ainda bem mais profundas do seu ser e formar essa ferida primordial, formar essa barreira entre o eu humano, quando você já é encarnado, e a assinatura energética pura de você como alma. E você fala, nossa, por que eu mesmo me impediria, né, de desde a minha nascença no físico já acessar a minha assinatura energética de alma imediatamente? Essa é uma ótima pergunta. Você faria isso porque a gente vem aqui no físico, né? A gente cria situações no nosso plano de alma antes de vir no físico, para a gente se testar, né? Para a gente saber como que a gente demonstraria certas qualidades divinas ou certas qualidades de seres divinos debaixo de situações controladas e para a gente ver se a gente realmente tem aquilo enraizado na nossa divindade. Então não dá para ser um mar de rosas a vida no físico. Só que se você tiver todas as situações perfeitas no físico, não vai ter como você passar por esses testes e você realmente saber que você é realmente aquilo que você sabe que você na sua forma pura quando você está desencarnado, tá? Porque lá é fácil, lá é amor pleno, né, no plano espiritual. Então a gente quer saber se a gente vai continuar com esses mesmos princípios divinos quando a gente está em situações não favoráveis. E aí, então, para realçar essa experiência no físico, a gente cria uma ferida primordial. Então, a gente põe esse próprio desafio para nós mesmos, por assim dizer. E aí, a recompensa é quando a gente consegue, estando no físico, tá, passar pelos testes, a gente realmente vê que qualidades que a gente já tinha no plano espiritual realmente são ferro a fogo, são bem firmes, tanto que a gente conseguiu atravessar os problemas no físico, e aí a gente então consegue desmantelar a ferida primordial e acessar a nossa energia pura de alma que a gente sempre teve quando não encarnado. E aí a nossa vida começa a mudar para melhor. Então a gente põe essa barreira momentânea porque tem uma recompensa, a gente quer nos recompensar com aquela própria coisa que a gente já sabia que a gente tinha antes de encarnar, mas que vai fazer muito mais sentido quando a gente ganhar o direito de acessá-la novamente, estando no físico, quando a gente passar por vários testes, por várias coisas que, tipo assim, refinaram o espírito, né, a ferro e fogo, mostraram que nós somos coesos, nós somos
como que a gente pode dizer, nós somos quem nós somos o eu sou, quer quando encarnado ou quer não encarnado. A gente mantém essa coesão de ser, de existência, é por isso que a gente vem no físico, tá? Então é isso. E aí, a sua ferida primordial, o que é importante você entender? Eu vou falar um pouquinho agora de como ela vai se manifestar, tá? A sua energia, a sua ferida primordial, eu quero dizer, né? Ela é construída para você, ela é construída por você. Às vezes ela é construída por você não para você já descobrir, desmantelar ela numa única vida. Às vezes você cria a sua ferida primordial para você ter experiências que podem durar vidas, tá? Então você vai sempre usar aquela mesma ferida para várias vidas, porque essas vidas fazem parte de um arco maior de conquistas energéticos e de aprendizados que você quer ter na Terra. E às vezes, se você está nas suas últimas vidas ou na sua última vida, onde você vai completar a sua ascensão numa única vida, então você vai desmantelá-la, você vai tomar conhecimento dela, entender o padrão de comportamento energético dela e desmantelá-la numa única vida. E aí, a ferida primordial, tá? Ela vai funcionar assim, ela vai escolher a energia no universo, tá, gente? Sempre se polariza, tá? Em dois polos, tá? Ou negativo ou positivo, tá? Então a sua energia, a sua ferida primordial, ela vai se polarizar, ela vai se especializar em usar uma dessas polaridades, tá? Uma dessas formas que a energia toma, um desses lados que a energia toma, para ela poder criar situações e os eventos na tua vida, ok? Então nem toda pessoa, quer dizer, todas as pessoas não têm uma ferida primordial polarizada no mesmo polo, tá? Então alguns vão ter a ferida primordial polarizada para o polo negativo, outras para o polo positivo. E aí como que nós chamamos esses polos, tá? O polo negativo nós chamamos, né, da energia da águia. E o polo positivo nós chamamos da energia do leão, tá? Então o polo, quando a sua ferida primordial ela atua através do polo positivo ou do leão, você então é expansivo, tá? O que isso quer dizer? Você sempre faz a sua energia correr para os outros, tá? Então você é aquela pessoa que as pessoas sentem a sua energia, tá? Você é a pessoa que toma iniciativa, você é a pessoa que se posiciona, você é a pessoa que defende os seus direitos, os seus princípios, você talvez é a pessoa comunicativa, você sabe se expressar bem. Tudo isso são características do polo positivo, do polo que nós chamamos de leão, né? O que vai à caça, o que vai atrás, né, dos resultados. E o polo negativo, que é o yang, a gente chama de energia da águia, tá? Então ele retrai, ele se sente confortável mantendo a energia sempre dentro dele. Então são geralmente aquelas pessoas que não se posicionam, são aquelas pessoas que observam muito, às vezes têm ideias, têm posicionamentos, mas não deixam os outros saber, são aquelas que guardam tudo para si, são aquelas que deixam as coisas correr, tá? Na verdade elas se sentem incomodadas se elas são postas contra a parede para se posicionar ou para ter uma participação maior, tá? São pessoas assim que conseguem ter uma clareza muito grande de quem são, mas têm uma dificuldade de expressar essa clareza de quem são para o mundo, ok? Então a sua ferida primordial pode escolher um desses dois polos, tá? Então vamos imaginar que você está numa conexão divina. Você é o polo águia, né? Você é o polo da energia positiva. A sua ferida primordial atua no polo positivo, né? O polo do leão, desculpa. E aí, a sua alma atuando no outro corpo, que é o seu complemento divino, ali, né, a energia, a sua ferida primordial do corpo do outro atua no polo negativo, o polo da águia. Então, você puxa a sua energia, tá? Então, a sua ferida primordial vai puxar a sua energia para cima da outra pessoa. E isso vai desafiar a ferida primordial de si mesmo, da sua alma, no corpo da outra pessoa. A outra pessoa, né, a ferida primordial dela vai se sentir ameaçada, porque ela atua através de se retrair. E como ela está recebendo energia, como que a outra pessoa vai se sentir mais segura? E a ferida primordial dela vai se sentir que está no controle, fazendo a pessoa se retrair. Então a pessoa se repele de você. Quanto mais você puxa,
mais a ferida primordial do outro se repele e se afasta de você. Quanto mais você puxa, mais a ferida primordial daquela pessoa usa a polaridade negativa através da qual ela atua naquela pessoa para afastar a pessoa. E aí fica isso eternamente, porque você não está entendendo a dinâmica energética, tá? Então, é isso que a gente tem que reconhecer. E isso acontece de maneira mais exacerbada em conexões divinas, mas na verdade, isso acontece no nosso relacionamento com qualquer ser humano. Porque lembra que eu disse? Independente se o ser humano contratou ascender nessa vida ou não, ou ter um acordar espiritual nessa vida ou não, todos os seres humanos têm uma ferida primordial por objetivos diferentes, porque tá todo mundo para aprender aqui na Terra. Então você pode começar a observar na sua vida que às vezes tem pessoas que você se sente desconfortável, mas você não está se sentindo desconfortável com a atitude da pessoa. Quando você se sente desconfortável com alguém, ou você não vibra muito, sabe? Não tá na vibe daquela pessoa, o que isso já te revela? Muito provavelmente aquela pessoa atua no mundo físico através, né? A ferida primordial daquela pessoa atua no mundo físico através da polaridade oposta à polaridade usada pela sua ferida primordial. Então é claro que vocês não vão bicar, né? Não vão bicar. Porque o que o ego daquela pessoa, e o ego se vale muito sempre, né, da ferida primordial, faz ele se sentir confortável, é o oposto do que você oferece em questão de relacionamento e interação com aquela pessoa. E você é o mesmo com aquela pessoa. Então, a única coisa, gente, que não nega, né, que não falha é energia. Então, sempre que você se relacionar com alguém, você não vibrou muito com aquela pessoa, saiba, provavelmente tem a ver com a ferida primordial. O desconforto não é em si com a personalidade humana daquela pessoa, é em si com como aquela personalidade humana atua no mundo baseada na polaridade base principal dela, que é o referencial através do qual a ferida primordial daquela pessoa se manifesta. Então, assim, a gente tem que ter essa expansão de entendimento. Sempre quando nós temos uma sensitividade, a postura de uma outra pessoa, a maneira da pessoa se relacionar, a maneira da pessoa se, posicionar no mundo, as opiniões dela, não tem a ver com a pessoa em si, tá? É um julgamento que a gente está formando baseado na nossa própria ferida primordial. O que eu quero dizer com isso é aquilo que você julga nos outros, ou aquilo que te deixa desconfortável nos outros, veja bem, já mostra que a pessoa está na polaridade, a ferida primordial da pessoa está na polaridade oposta à sua, certo? Então isso quer dizer que o que você está julgando no outro, na verdade, é você negando a sua sombra. Porque a polaridade que a sua ferida primordial não usa é o que nós chamamos de sombra. Tá? Então eu vou repetir. A polaridade da energia sua, do seu campo de energia, que a sua ferida primordial não usa, é o que nós chamamos de sombra na espiritualidade. Por que é sombra? Porque não é a polaridade que está visível. Não é a polaridade que determina o seu padrão energético. E por sua vez, todos os comportamentos, atitudes, pensamentos e crenças que estão alinhados com aquele determinado padrão energético. Então, olha que interessante, tudo que nos causa desconforto nos outros, na verdade não está nos outros. É a parte de nós que nós não aceitamos, ou que nós não usamos, justamente porque nós não aceitamos. É aquela polaridade que nós não desenvolvemos, porque ela não está a serviço da sua ferida primordial. Então, por isso que a gente sempre fala aqui no canal, nada que te incomoda, nada que você visualiza como estando contra você, está fora de você. É você apenas externalizando sobre os outros, sobre as situações, sobre as coisas, o desconforto que você tem com a própria polaridade da sua energia que você usa menos ou quase não usa. E é nesta polaridade que fica guardado a sua sombra. Tá? Então tudo seu que você não usa, ou que você não sabe de si, ou que você não trouxe à luz, fica ali, né, no espectro de energia, pendendo para o lado da polaridade contrária à polaridade principal. E essa polaridade contrária, tá, é ela que angaria ali todos os elementos do seu aspecto sombra. Então é isso que a gente tem que entender. Então assim, não há nada fora de nós. Então assim, você está numa conexão divina,
a outra pessoa na conexão não fez nada pra você. Não fez nada pra você. Ah, ela tá com kármico. Gente, não existe, sabe? Não existe a pessoa kármica, como o pessoal fala. Não existe. Não foi o kármico que foi lá e roubou a pessoa na sua conexão divina. Tu pegou a ideia? Não existe isso. Existe apenas energia, tá? Essa pessoa, né, que tá na polaridade oposta, a ferida primordial, né, do seu complemento divino, tá na polaridade oposta, né, e geralmente a polaridade que é a que se retrai, que é a polaridade a polaridade da águia, e eles, né, o que domina a mente deles é a ferida primordial nessa polaridade. Então, quanto mais você quer que eles reconheçam a conexão, mais a ferida primordial deles faz eles não conseguirem pensar na conexão, não pensarem em você. Não é que eles não têm sentimentos ou não pensam, mas eles não conseguem, porque o padrão energético, como que fala? A estrutura energética padrão, tá, do campo de energia deles, do lado deles, é o de se retrair naturalmente, não tem nada a ver com eles como personalidade humana. E aí, como eles ficam tentando pensar em você, mas eles não conseguem porque o padrão energético não deixa, esse padrão vai puxando eles para eles fazerem coisas que façam eles pensarem cada vez menos em você. Isso às vezes pode ser um vício, isso às vezes pode ser eles entrarem num relacionamento rapidamente com outra pessoa, isso pode ser, sei lá, eles mudarem de cidade, isso pode ser eles te bloquearem, tudo quanto é coisa. Mas não é eles, é a energia que está fazendo eles agirem assim, tá? Porque a energia, a ferida primordial deles está se sentindo ameaçada pela polaridade, por uma polaridade que é a que você manifesta através da sua ferida primordial, que não é a padrão que ela usa. Então ela tem que fazer o hospedeiro dela, né, que é a pessoa se afastar dessa energia que é uma ameaça. Porque a energia oposta vai desmantelar a soberania da ferida primordial nesse outro corpo, nessa outra pessoa. É só isso que está acontecendo. Então, quando você entende através de energia, as coisas se iluminam, tá? Então, assim, quanto mais você puxar, né, mais a outra energia, que é o que ela faz naturalmente, ela vai se retrair. Então, você tem que parar de puxar, tá? E você tem que fazer com que essa polaridade deixe de ser o padrão da sua ferida primordial. Não é você virar a outra polaridade que está no outro. É você ter as duas polaridades equilibradas em você e acabou a história de ferida primordial. Porque quando você tem as duas polaridades em você, o que acontece? O que é as duas polaridades unidas? Uma coisa coesa? É a sua assinatura energética pura de alma. Aí você acessou a sua real essência. Você então colapsou, destruiu a dualidade interna que existe em você. Então, é muito importante. Um dos processos na ascensão é você colapsar a dualidade interna. E para isso você tem que entender essa dinâmica, tá? Do leão e da águia. E entender que tanto com a sua conexão divina como com qualquer pessoa no mundo, tudo que te incomoda no outro é a parte que você nega em si mesmo. É a parte que você não usa com frequência. É a parte de você que não consegue vir à tona através da polaridade predominante da sua ferida primordial. Então, este é o primeiro passo. Agora, o que vai acontecer? Obviamente, os níveis de ativação da ferida primordial são diferentes, né? Numa conexão divina, onde você geralmente está lidando com uma mesma alma em dois corpos diferentes, isso vai ser exponencializado a 500.000%. Às vezes com o padeiro lá da padaria, na esquina da tua rua que você não gosta, é um nível bem mais baixo, porque são almas diferentes, ambas têm uma ferida primordial, mas não é a mesma alma, não é o mesmo campo energético. Então, a gente vai ver a ferida primordial de outros para conosco e de nós para com outros atuando em níveis diferentes, dependendo da conexão que a gente tem com aquela alma, do enlaçamento que a gente tem com aquela alma, ou no caso até se é a nossa própria alma habitando um outro corpo, usando um outro veículo aqui no mundo físico. Então, vai ser diferente, mas em todos os casos também intensidades diferentes e com escopo diferente e com validade diferente,
O que a sua energia dual, a sua energia dual, a sua ferida interna interagindo com os outros vai produzir? Medo. Medo. Se o choque entre duas feridas primordiais de seres humanos diferentes, independente se são a mesma alma ou não, ficar acontecendo por um longo período, isso vai gerar muito medo, tá? E o medo vai realimentar essa dinâmica onde duas feridas primordiais de indivíduos diferentes estão entrando em conflito através das polaridades primordiais que controlam cada uma delas. Então isso vai gerar medo, esse medo vai realimentar esse processo, vai realimentar esse vício. E o medo é uma energia, gente. E como qualquer outra energia, o medo, toda energia quer se retroalimentar, ela quer se autoalimentar e continuar expandindo. Tá? E aí, o que é esse detalhe? O choque entre as duas energias, o choque entre as duas polaridades primordiais de cada ferida vai criar a energia dual. Essa energia dual vai gerar o medo. O medo vai realimentar a produção de mais energia dual, que é a fonte de alimentação desse medo. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre energia dual e medo. E aí, no vídeo do sábado, eu vou falar, então, sobre como você começar a colapsar a dualidade interna. É o que eu já falei no vídeo aqui, como as guerras são criadas no mundo. Lá eu falo rapidinho da ferida primordial. Que é isso, gente. Tudo que a gente vê no mundo físico é uma externalização, tá? De todas as feridas primordiais de todos os seres humanos encarnados, tá? Então, nós também temos uma ferida primordial coletiva. E essa ferida primordial coletiva, ela é baseada numa polaridade base, numa polaridade proeminente, tá? E aí a gente, como espécie, externaliza tudo isso no mundo físico. Então as guerras é uma externalização do lado sombra da humanidade, de cada indivíduo que não cuidou do seu lado sombra, que não descobriu o seu lado sombra e o integrou ao lado luz. Tá? Então, imagina, você pega a sombra de cada ser humano, põe tudo num espaço só, vira uma bola de energia só, governado por uma polaridade específica só. Isso vai se manifestar a nível global em algum evento por onde tem que dar vazão, tá, para essa ferida primordial coletiva. E aí vem as guerras, vem os conflitos, vem os desentendimentos e tal. É tudo a ferida primordial da humanidade se manifestando, né, a olhos nus para a gente ver nos eventos mundiais, políticos, sociopolíticos, econômicos e o que quer que seja. Até o coronavírus mesmo, gente, se você parar para pensar, né, em algum nível, ele é uma manifestação da ferida primordial coletiva da espécie. Um lado sombra nosso que a gente não estava reconhecendo, que a gente não cuidava, e esse vírus, né, ele tá meio envolvido nisso. Então a gente precisa ter esse entendimento, tá bom? Então voltem aqui para o vídeo de quinta-feira para a gente falar mais, então, sobre a energia dual e sobre o medo, porque não dá, né? A gente tem que parar esse processo de retroalimentação, ok? Que a sua ferida primordial está tendo com a ferida primordial de outros indivíduos, principalmente se esse indivíduo é alguém de uma conexão divina, né? É o seu parceiro numa conexão de alma, numa conexão divina, tá? Então é isso daí. Só um detalhe que eu queria esclarecer sobre o kármico, né? Não existe, tá, gente? Parceiro kármico do meu complemento tá com a kármica. Gente, para com isso. Porque nesse negócio mesmo de kármicos, daí é alguém que estava numa conexão de alma, e aí viu seu complemento divino entrar num relacionamento com uma outra pessoa, e aí a pessoa não entendia o que estava acontecendo, e aí o que acontece? Gente, isso é um hábito do medo. Quando a gente tem medo, a gente tem que escolher um bode expiatório, a gente tem que escolher alguém para botar a culpa. E aí uma pessoa que está numa conexão divina, que não entende porque o amor da tua vida começou a namorar com outra pessoa, tem que dar vazão, extravasar esse medo que tem de perder o seu amado ou a sua amada para uma outra pessoa em alguma coisa. E eles criaram esse conceito de pessoa kármica. Olha lá, o meu complemento divino está com uma pessoa kármica. É o medo que faz isso, é só para tirar a culpa, a responsabilidade sua.
e jogar lá, ó, eu não tô com a pessoa, não é porque eu não sou bom, ou eu não trabalhei o suficiente na minha ascensão, não, é porque, ó lá, a outra pessoa veio e roubou de mim o meu complemento divino. Gente, isso não existe. Você na ascensão e no seu acordar espiritual, você tem que começar a tomar a responsabilidade pelos seus atos. Você tem que entender que se essa pessoa não ficou com você, tá? E se é realmente uma conexão divina, ela está com outra pessoa, é porque você deixou que o padrão energético produzisse esse tipo de resultado no físico. A culpa não é do kármico, porque o kármico nem é o kármico. E vamos começar a dizer, se a outra pessoa é você, a sua alma no outro corpo, tá? Esta pessoa com a qual a sua alma no outro corpo está, tá? Está na mesma vibração que a sua alma naquele corpo. Tu consegue entender? A pessoa com quem o seu complemento divino está foi atraída por ressonância energética. Então essa pessoa, às vezes, é até uma alma gêmea, tá? Nada vai vir para a sua alma, que é esse complemento divino seu, se não tiver em ressonância com o corpo de energia da tua alma. Então, assim, e veja, a outra pessoa não é você, então esta pessoa com quem o seu complemento divino está é uma alma gêmea sua e você está chamando de kármico. Então, gente, não existe kármico. Isso daí é uma projeção do medo de alguém que passou por essa experiência lá atrás e a pessoa foi querer ensinar os outros sem saber a realidade de conexões de alma, e aí se dispersou essa mentira no meio espiritualista de que existe o companheiro kármico que roubou o meu complemento divino. Gente, isso não existe, tá? Então acorda pra vida. Você é responsável. Muitas pessoas afastam seus complementos divinos, não estão com seus complementos divinos porque não colapsaram a dualidade interna. Fica externalizando a culpa ou a responsabilidade para fora de si. Não estão integrando as duas polaridades, não estão desmantelando a ferida primordial, não estão acessando a sua energia, né? O seu padrão energético puro de alma, que está atrás de todas essas camadas. Então, gente, atenção. Atenção, larga esse template, larga esse discurso, porque esse discurso só promove isso em algum nível. Eu sou coitadinho, eu já me trabalhei o suficiente, mesmo assim, ó lá, fui uma vítima do sistema, fui uma vítima, sei lá, do universo, fui uma vítima do meu complemento divino. Isso é uma atitude confortável. O ser humano adora pôr a culpa nos outros, tá? E aí a gente vê com clareza que é tudo uma questão de energia. Então voltem aqui quinta-feira pra gente falar mais sobre energia dual e medo. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Vejo vocês nos próximos vídeos. Abraços.